crianças vão sair agora, tá bom? Sabe? Não sei se você já viu esse ano os candidatos ao Oscar, né? Não sei se você já passou os olhos nos filmes, né? Lá em casa a gente gosta muito de filme. Tem algumas categorias, né? Tem melhor ator, melhor atriz e tem o ator coadjuvante, né? Hoje a gente vai falar sobre um ator coadjuvante, uma pessoa. A Bíblia, todos nós, na verdade, somos coadjuvantes, né? Jesus é o ator principal. Tudo na Bíblia indica para Jesus. Ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Não há nada, né, que seja mais importante para nós do que Jesus. Mas na Bíblia tem algumas pessoas, alguns personagens que destacam, né? Abraão, Davi, né? E mesmo Abraão e Davi, no destaque que eles tinham, tudo o destaque dele é por causa da questão da fé, né, em Deus, né? E o papel do coadjuvante é um apoio, é contribuir, né, para um objetivo maior. E é importante também a gente, às vezes, conhecer, por exemplo, não sei se você já viu falar sobre um homem chamado Eliezer. Eliezer, lá em Gênesis, quando Abraão, né, foi chamado por Deus e tudo, ele era o servo fiel de Moisés. Moisés até de Abraão. Quando Abraão não tinha filhos, ele pensou e conversou com Deus e falou: Senhor, eu não tenho filhos, então será que o meu servo Eliezer será o meu herdeiro? Aí Deus fala para ele que não. E é interessante que esse Eliezer, ele tem a tarefa de Abraão de buscar a esposa, né, do filho Isaque. E ele vai, ele ora, Então, assim, às vezes a gente não conhece muito esses personagens, né, meio por fora da Bíblia. Por exemplo, a gente tem também Ananias, né? Não Ananias e Safira, mas o Ananias, aquele que foi comissionado por Deus para receber Paulo quando Paulo ficou cego, né? A gente tem vários personagens. Barnabé, a um determinado momento, ele era o principal, ele chamou Paulo para trabalhar com ele, depois Paulo passa a ser o principal na obra, né, que eles realizavam ali. A gente tem Timóteo, Silas, alguns personagens que não estão em destaque, né, no relato bíblico. Hoje a gente vai falar sobre um homem chamado Caleb, está lá em Josué, capítulo 14. Tá bom? Abra sua Bíblia, Josué capítulo 14, nós vamos ler do 6 ao 15. Não sei se você está lendo a Bíblia, eu falo sempre para as pessoas ler, se você está lendo também o livro de Josué junto com a gente, né? A gente vai do capítulo do 10, nós passamos para o capítulo 14, mas continua lendo, né? Mas Caleb, a gente começa a conhecer Caleb lá em Números, né? Mas a gente vai estar falando sobre a vida desse homem, né? Senhor Deus, eu quero agradecer ao Senhor por essa manhã, agradecer pela Tua presença. Peço, Deus, que agora o Senhor nos ilumine nossa mente, nosso coração, para ouvir a Tua palavra, para entender a mensagem que o Senhor tem para cada um de nós aqui nessa manhã. Abençoar também aqueles que vão assistir essa mensagem em casa, pela gravação, que o Senhor continue mesmo abençoando e transformando vidas através da palavra do Senhor, que nunca volta vazia. Cuide mesmo da gente, de cada um de nós essa manhã, e principalmente, Deus, cuide de mim, para que a minha boca e o meu falar, Deus, seja mesmo cheio de sabedoria da graça do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, Josué 14, do 6 ao 15, vamos ler junto, acompanhe comigo aí, tá bom? Acho que vai ser transmitido aqui, tá. Então, chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal
E Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades-Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, o meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra que pusestes o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, o meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando em Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos, estou forte ainda, a hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda é agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, os grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo, para que desapossar como prometeu. Josué abençoou e deu a Calebe, o filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até ao dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, o Deus de Israel. Dantes o nome Hebrom em Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra, né? Então, nós estamos estudando esse livro de Josué, e o contexto desse livro que a gente está lendo, no capítulo 10 eu pulei para o 14, mas no 10, depois da gente ler a luta, né, de Israel junto com os gibeonitas para derrotar os 5 reis, no final do capítulo 10 eles derrotam os 5 reis, né, eles exterminam os 5 reis em ajuda e socorro ao pedido dos gibeonitas. Semana passada eu falei sobre esse clamor, né, das pessoas em ajuda a Israel, nesse caso, também como um clamor de ajuda à igreja. A igreja tem que estar atenta, ouvindo o clamor dos povos, né? No capítulo 12, se você acompanhar aí, os reis, ele relata, né, o relato de Josué, os reis que foram conquistados através de Moisés, e faz um apanhado dos reis que foram conquistados também pelo trabalho de Josué, né? No capítulo 13, versículo 1, olha o que está escrito aí, abre o 13, 1. Diz assim: Era Josué, porém, já idoso. Josué provavelmente tinha a mesma idade de Calebe, 85 anos por aí, tá? E entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: Já estás velho e entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Então, aqui Deus fala com Josué e prepara já Josué para distribuir as heranças, né, da conquista desses povos. A gente sabe que 2,5 tribos ficaram do lado do Jordão, né, e as outras 9,5 tribos ficaram desse lado, e eles iam receber aquelas terras como herança, né? E aí eles começam a distribuição dessas terras entre os povos. No 14 eles começam essa distribuição das terras, né? Mas é importante a gente estar nesse apanhado de ver que tudo que eles estavam fazendo, né, e falando, e eu tive uma curiosidade de quantos reis foram conquistados, foram derrotados por Josué, né? Foi 31 reis. 31 reis foram destronados. Isso aí está no 12:24, diz assim: o rei de Tirza e outro, ao todo 31 reis foram destronados, né, pela campanha, né, de Israel. E a gente começa a ver todo esse contexto da promessa de Deus. Sempre é bom a gente lembrar que Deus prometeu dar essa terra ao povo de Israel, né? Então, essa tribo
essas tribos todas distribuídas, elas iam receber como herança. A única tribo que não receberia herança era a de Levi. E aí está a explicação no 13:33. Abra aí comigo, depois a gente vai entrar no texto que a gente leu. 13:33 diz: porém a tribo de Levi, Moisés não deu herança, o Senhor Deus de Israel, e a herança o Senhor Deus de Israel é a herança que eles já tinham, né? Então, essa tribo de Levi, eles tinham como no coração deles que a herança deles era o Senhor. E da parte de Levi, Moisés, Arão e Miriam eram da tribo dos levitas, né? Então Moisés não teria parte, e nem Arão nem Miriam nessas terras, né? Eles já não estariam aqui mais. Mas os levitas tinham como herança o Senhor. E a gente faz essa comparação, porque geralmente quando a gente está conversando com pessoas da igreja hoje em dia, o cara fala assim: eu sou levita, né? A gente fala: por que você é levita? Porque eu canto no louvor, né? Mas a ideia do levita, ela é ensino, era música, era louvor, adoração, né? Estar no tabernáculo e depois no templo, essa é a função. Nós entendemos a questão da função levita hoje, para nós como igreja, é servir na igreja. Todos nós temos uma função de serviço na igreja. Cada um, né, de nós com um dom que Deus deu, né? Eu tenho um dom de cantar, todo mundo sabe, eu canto muito bem, né? Então eu sou um levita, né? Mas assim, a gente olha as pessoas na igreja e a gente às vezes fala assim: nossa, essa pessoa tem um dom do ensino. Porque quando ela começa a ensinar, nós temos uma pessoa que está com a gente aqui, dando aula dominical no livro de João, que ele tem um dom do ensino, né? A gente percebe isso, né? Pela paixão que ele tem pelo ensino, pela paixão que ele tem pelo Senhor. Mas tem pessoas que têm o dom do serviço, tem pessoas que têm o dom de contribuição, tem pessoas que têm o dom de discernimento espiritual, tem vários dons, né? E quando a gente quer, e a ideia, né, Pedro fala que nós somos sacerdotes, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. A função de cada um de nós dentro da igreja é buscar algo para servir. E quando a gente começa a estudar a história desses coadjuvantes, uma das coisas que são importantes é que o sentimento que tem com a pessoa que serve é não querer glória para ele mesmo, né? A glória, toda a glória do serviço que nós realizamos é para o Senhor. E quando a gente começa a estudar a vida de Caleb, porque a gente fica pensando o seguinte: primeira coisa que quando Caleb aparece na Bíblia, né, e eu vejo ele como um coadjuvante fiel em Números, é quando Deus chama Caleb para ser um dos espias. Ele chama Caleb, das 12 tribos, ele pega um de cada das 12 tribos de Israel, né? Essas 12 tribos que estariam distribuídas nessa terra aqui. E dessas 12 tribos tinha duas pessoas que se destacaram, que era Caleb e que era Josué. E a gente pode pensar assim: mas por que Moisés escolheu Josué como sucessor dele? Para conquistar a terra e não Caleb? Não importa porque Deus que escolheu Josué, não foi Moisés. Mas uma coisa que eu acho muito importante é que Caleb não se colocou como sucessor de Moisés. Ele estava ali para servir. E ele se alegrou com a colocação de Josué. Ele era um amigo, né? Eu falei semana passada da gente ser amigo, uma pessoa que está junto com a gente, em todos os momentos, que não inveja do destaque que a gente tenha ou não tenha, né? Mas ele está ali porque ele acha bom, né? E ele deve ter achado muito bom Josué ter escolhido. Então Caleb, ele era um homem amigo, ele estava junto. Se a gente abrir lá em Números capítulo 13, mostra a primeira vez quando Deus chama eles, Josué e Caleb, e esses 10 outros homens das tribos, para ser espias. E qual é o papel do espia? Eles iam entrar nessa terra que eles ainda não tinham conquistado lá atrás, tá? Quando Moisés ainda era o líder desse povo, e eles iam olhar para as terras e estudar as terras e os povos das terras para saber, para passar a mensagem para Moisés: Moisés, a situação é essa, essa e essa, né? Esse era o papel. E em Números 13, versículos 6 a 8, diz assim:
Aqui eles estão escolhendo, ele está falando de tribo em tribo o nome das pessoas que seriam os espias. E no 6 ele fala assim, da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. Da tribo de Issacar, Gigeal, filho de José. E da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Oséias, filho de Num, é Josué, filho de Num, tá? Então, esses dois, Calebe e Josué, foram escolhidos para ser os espias. E qual que é o grande ponto aqui que a gente vê na vida de Calebe? Quando eles foram espiar as terras, se você vai espiar uma terra que você vai conquistar sem os olhos de fé, né? A gente precisa ter fé, é uma das primeiras características que eu vou falar sobre Calebe. Ele era um homem de fé. Então, quando eles foram espiar as terras, eles já sabiam, Josué e Calebe sabiam que aquela terra já estava prometida por Deus para eles. Então, quando eles entram na terra, eles enxergam a terra, enxergam os homens da terra, com todos os problemas, homens armados, homens fortes, eles enxergam isso, mas eles enxergam pela fé que Deus iria dar aquela terra para eles. Então, todo o relato deles é baseado na fé. Os outros 10, eles olharam a terra e viram sem os olhos da fé, sem aquela certeza de que Deus daria aquela terra para eles, eles olharam os problemas que eles iriam enfrentar. Nós também somos assim. Nós temos e passamos por vários problemas. E quando a gente se desvia dos olhos de Deus, nós enxergamos só os problemas. Nós não enxergamos soluções nenhuma, porque nós não temos as soluções, mas Deus tem. E esse é o grande problema. Então, acompanhando e continuando o relato de Números, vamos lá para o versículo 27 de Números, capítulo 13. Aqui é quando eles voltaram das terras que eles foram espiar e eles vieram dar o relato, né? Fazer tudo o relatório para passar para Moisés o que eles viram. Então estava assim, a partir do 27, Números 13, 27, diz assim, está vendo um barulhinho ainda aí, tá? Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra em que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Então eles viram que a terra era boa para plantio, uma terra que era o que Deus tinha mostrado para eles mesmos, uma terra maravilhosa para plantio, para uma terra de paz que seria frutífera para eles, né? O 28 ele fala assim, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e a cidade muito grandes e fortificadas. E também vimos ali os filhos de Anak. Os filhos de Anak eram homens fortes, altos, né? Imponentes na postura deles, né? Os amalequitas que habitam na terra de Negueb, os heteus, jebuseus, os amorreus que habitam na montanha, os cananeus que habitam no pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então eles falaram, a terra é boa sim, mas olha, ali há um problema, aquele povo é poderoso. Calebe, ele toma a frente, no versículo 30, fala, então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse, ei, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos para ela. Então, todo o olho de Calebe é um olho de fé. Não é um olho que vê o problema e se abate, né? Não desanima diante dos problemas. Ele sabe que Deus deu a vitória. Essa que é a questão da fé. Viver por fé é saber que Deus pode, que Deus faz. Confiar em Deus é o que nós temos que fazer, tá? Ali, esses homens que estavam ali juntos, esses outros 10, eles ficaram profundamente revoltados com Calebe, porque eles estavam só com medo. E o medo estava paralisando eles. Por eles não vamos mais atravessar o Jordão, não vamos mais fazer nada disso. Nós vamos ficar aqui no nosso canto, porque lá não dá para a gente entrar. A gente vai ser derrotado. Eles continuam 31 aí. Porém, os homens que tinham subido disseram, não poderemos subir contra esse povo, porque ele é mais forte que nós. Diante dos filhos de Israel, infamaram a terra, então eles contaminaram todo o povo. Olha, não dá, os caras são muito fortes, né? Não vão conseguir vencer. Desanimaram todo mundo. E eles ficaram a tal ponto com raiva de Calebe e Josué, que eles quiseram apedrejar e matar Josué e Calebe. Mas mesmo assim, a questão de Calebe, abra no 14,
Números 14, de 5 a 9. Diz assim, aí a reação de Moisés com a rebeldia do povo. Nós não vamos conquistar, nós não vamos ganhar, não vamos acontecer nada com a gente e tudo, né? E ele fala assim, então Moisés e Arão caíram sobre o rosto e perante a congregação dos filhos de Israel, e Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os espias da terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio do qual passamos a espiar é a terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos-la dará, a terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, portanto, como pão os podemos devorar. Retirou-se deles seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais, né? Apesar disso, toda a congregação disse que apedrejassem eles. Aqui tem todo esse conflito. Aqui, no caso, tem 4 pessoas, Moisés, Arão, Josué e Calebe, que creram nas promessas de Deus, e os outros todos, os 10 que contaminaram o povo todo, que não creu, que foram rebeldes à revelação que Deus tinha. Então, toda a questão de você ser uma pessoa que está junto com Deus, que conhece o objetivo de Deus e que caminha com Deus e que anima os outros a fazer a mesma coisa, às vezes não é bem visto. Muitas vezes dentro do nosso ambiente de igreja, a gente tem a esperança daquilo que Deus nos prometeu e as pessoas tentam nos desanimar, né? Mas Deus, Ele sempre honra, né? Tanto a nossa fé como a nossa esperança daquilo que Ele pode fazer, como Ele honrou também Josué e Calebe. No 14, no 24, ele fala assim, diz assim, 14, 24, mas também o disseram aos moradores da terra e ouviram tu, ó Senhor, que está no meio deste povo, que face a face o Senhor lhes aparecesse numa nuvem que está sobre eles e vais adiante deles numa coluna de nuvem e numa coluna de fogo de noite, e se matares este povo como a um só, os agentes, pois antes ouviram a tua fama e dirão, não podendo o Senhor fazer entrar este povo, lhe prometeu como juramento, matou no deserto. Então, todas aquelas pessoas que duvidaram da promessa de Deus morreram no deserto. Por isso que só Josué, Calebe, que entraram na terra prometida com a nova geração. Porque esses outros não confiaram em Deus, não confiaram na promessa de Deus, mas Deus honrou Josué e Calebe até o final, né? Então Deus honra a questão de crer e ter fé em Deus. A primeira lição que é importante para nós é que Calebe era um homem de fé, fiel a Deus em todos os propósitos de Deus. E como nós, como igreja, temos que entender essa questão da fé, como ser um coadjuvante que crê, né, que tem a fé baseada na nossa vida. A nossa vida cristã, o nosso relacionamento com Deus é baseado na fé. Hebreus fala assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aquele que crê em Deus, né, que saiba que Ele existe, né, e Ele é galardoador daqueles que o temem, né? Então, Hebreus 11:6 fala sobre isso, que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu falei de Abraão. Abraão, ele foi um homem de fé, e a fé dele foi imputada como justiça. Isso fala tanto em Gênesis 15 como em Romanos 4, que ele fala que a fé de Abraão foi imputada para ele como justiça. Nós somos justificados por fé. O nosso relacionamento com Deus é baseado em fé. Não é baseado em obras, nada que a gente faz, mas em fé. E o primeiro passo que nós temos que dar para o relacionamento com Deus é crer que Ele existe. E crer em quem é Jesus. A fé faz com que a gente nasça de novo, né? Nós aprendemos hoje isso, mas nós já sabemos muito disso, nós que somos cristãos. Quando nós cremos em Deus, em quem Ele é e nas promessas dEle, né? Isso nos é imputado como justiça.
A Bíblia também fala que o justo viverá pela fé. Então nós somos salvos pela graça por meio da fé e nós somos santificados por fé. Por isso que a palavra fala em várias passagens, Hebreus, fala em Efésios, fala em Gálatas, fala em Romanos, Abacuque fala que o justo viverá pela fé. Então quando a gente vê Caleb, quando a gente vê Josué, quando a gente vê Moisés, eles caminharam de fé em fé, crescendo em fé. Você lembra, se a gente for ver a vida de Abraão, que é considerado o pai da fé, o primeiro gesto dele de fé foi quando Deus falou assim: Abraão, saia da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele, ouvindo Deus falar isso, ele sai da onde ele está, arruma a malinha dele, pega a esposa dele, pega alguns dos seus servos que viviam com ele, inclusive Eliezer, que eu falei, e Ló, né, que era sobrinho dele, e sai. Né? Ali foi o primeiro passo de fé de Abraão. E depois a gente vai vendo, na decorrência do caminhar de Abraão, ele vai caminhando de fé em fé. Né? Deus vai falando com ele e ele vai obedecendo. Né? E aqui, no texto, o que Caleb fez em todo o tempo dessa trajetória? Ele não aparece, tá? De Josué 1 até Josué 14, não aparece nada sobre Caleb. Mas ele vem nesse ponto da história, né? Em Josué 14, ele aparece como um homem que creu na promessa de Deus. Vamos ler o texto de novo que a gente leu, a gente vai ler do 6 em diante, agora de Josué 14, do 1 a 3, fala: chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Então ele fala: Josué, você lembra? Lá atrás, quando Deus falou comigo, com você, sobre isso, e o que ele prometeu para nós? E aí que está a questão. Viver de fé não é viver uma fé cega, mas viver na fé naquilo que Deus nos prometeu. Né? Hebreus 11:1 fala assim: a fé é a certeza de fatos que não se veem. Fatos, aquilo que Deus fala. O que Deus tem para nós como promessa? Aqui a gente está falando da terra prometida. Né? Lembra de uma promessa que Jesus tem lá em João 14? Ele fala assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu não haveria dito. Né? Vou lhes preparar um lugar. Então, todos nós que cremos em Deus, que pela fé nascemos de novo, nós temos uma promessa de Deus. Esse mundo que nós estamos é passageiro. Essa terra que nós estamos é passageira. A nossa promessa é lá na frente. Eu sempre falo assim, quando você está com problema, você tem que entender que você tem que olhar lá para frente, nas promessas de Deus que Ele tem para a sua vida. Né? Salvação é uma promessa de Deus para todos nós. Todos que creem em mim têm a vida eterna. Né? Eu vou lhe preparar um lugar para ir. Eu falei: onde eu vou estar, vocês estarão comigo. Creiam nisso. É até interessante quando ele fala lá em João 14, Tomé fala: Senhor, onde é isso? O que acontece? Mostra. Ele fala assim: o Pai preparou. Ele fala: mostra o meu Pai. Fala: Tomé, tanto tempo estou com vocês não têm me visto. Quem vê a mim vê o Pai. Né? Então ele está falando: olha, eu sou a promessa, e tudo que eu falar, tudo que sair da minha boca, tenha certeza que vai acontecer. Então, para você que vai participar da célula da semana, pensa numa promessa que te tranquiliza. Uma promessa de Deus na palavra que te tranquiliza, que fala assim: deixa você caminhar com certeza, com esperança, sem medo do que você vai enfrentar no mundo aí. Então, tantas promessas que Deus tem. Deus tinha promessa para o povo de Israel, e aqui nesse contexto, a promessa era a conquista dessa terra. E Caleb confiou nessa promessa de Deus. Mas nós também temos que viver por fé nas promessas do Senhor. Nas promessas que a gente lê na palavra, falar: isso ainda não se cumpriu, mas vai cumprir na minha vida. Né? Se você pode ver várias promessas que existem ainda para nós como igreja. A pregação do Evangelho e pessoas que vão se converter é uma promessa de Deus para nós. Né? Onde a palavra de Deus,
que é poder de Deus para transformar, onde ela entra, onde ela é proclamada, ali existe um papel dessa palavra, que é na promessa de tocar e de abrir o coração de pessoas, abrir mente de pessoas, e muitas pessoas vão se converter, né? Graças a Deus nós estamos com a igreja cheia hoje. Mas eu quero que você confie no Senhor e nas promessas dele para você. Continuando lá com Caleb, ele fala assim: tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra, e eu relatei como sentia o coração, né? Um coração conquistado por Deus, não um coração enganoso. E ele viu aquela terra com os olhos de fé e falou: nossa Deus, é maravilhosa isso que o Senhor está nos dando. Ah, tem problemas aqui? Sim, tem problemas aqui. A vida cristã é uma vida de problemas? Sim, né? Jesus fala assim: olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem bom ânimo porque eu venci o mundo. Também é uma promessa. Como ele venceu, nós vamos vencer também, amém? Crê? Então ele fala assim: olha, com os olhos de fé, né? No meu coração eu vi, eu criei em todas essas coisas. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram. Ele está falando daqueles 10, né? Se desesperaram, e o povo, e eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, o meu Deus. Então eu não fiquei influenciada por esse desânimo, por essa situação que eles viveram. Eu confiei naquilo que Deus tinha falado. E eu continuei perseverando em obediência a Deus, porque eu sei em quem tenho crido, né? A gente pode falar isso. Eu sei em quem eu tenho crido. Ele é fiel para nos levar até os destinos, né? E aqui vem: então naquele dia jurou dizendo: certamente a terra que pusestes os pés será tua e de teus filhos em herança perpétua. Não, ele não está fazendo Deus lembrar, ele está falando: Josué, você lembra que Deus falou comigo que a terra em que eu colocar o pé seria nossa perpetuamente, né? Pois eu perseverei, né? Pois perseveraste em seguir ao Senhor, o meu Deus. Eis agora que o Senhor me conservou em vida, como prometeu, quando eu tinha 40 anos, né? E depois de 45 anos, né? Vivendo e caminhando, eu não sei se a Bíblia fala que Deus dá força para nós, né? Mesmo na nossa condição, que nós vamos envelhecendo, mas Deus nos fortalece. Agora você veja um homem de 85 anos, nós vimos no 13 que Deus fala que Josué está velho, né? E não conquistou toda a terra, mas parte dessa terra, mas ele com 85 anos, ele se considera uma pessoa ainda forte o suficiente para lutar, para continuar caminhando, né? É tão bonito ver um homem assim, falar: eu ainda tenho algo para conquistar, que é a herança que Deus me deu, em que meus filhos vão morar, em que eu vou viver ali, né? Então ele fala isso, tudo isso ele está lembrando a Josué, não a Deus, porque ele sabe que Deus prometeu para ele. E aí ele continua: desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, já estou agora com 85 anos, estou forte ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Então eu estou disposto, eu estou forte, eu vou ainda conquistar aquilo que Deus me prometeu. Fé, fidelidade a Deus. E uma coisa que eu acho bem importante, né, que ele é um homem de fé, um homem de coragem, né? É o segundo ponto. Um homem de coragem e perseverança. Quantas vezes a gente desanima com os obstáculos que a gente vê aí na frente? E esse homem, ele vê o obstáculo, ele vê que aonde ele tinha que constar eram guerreiros fortes, eram homens fortes, ele fala dos anaquins aqui, mas ele tinha certeza absoluta que Deus daria vitória para ele. Então ele teve como coragem. A Bíblia fala muito sobre essa questão da coragem. A gente já viu ele falar com Josué, capítulo 1, versículo 9, porque Deus dá ênfase naquilo que a gente precisa ouvir, né? Josué 1,9, ele fala assim: não te mandei eu ser forte e corajoso. Ele está falando com Josué, porque ele sabe que Josué à frente, ele tem que ser referência e exemplo e modelo do povo. E se Josué fraqueja, se Josué teme o que ele vai ver na frente, o povo também vai desandar, né?
A gente viu lá atrás, né, que eu estava falando dos espias, que um povo medroso, um povo sem os olhos de fé, desanima todas as pessoas. Agora você imagina um líder que não olha e não enxerga as coisas com fé. Um líder que não está à frente, né, em caminhar com fé, com coragem diante de Deus. E aí ele fala para José: não temas, não te espante, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo, por onde quer que você andar. Né? Você consegue enxergar isso? Que o Senhor é contigo por onde quer que você ande? Né? Então, Caleb vem falando com Josué, para lembrar Josué das promessas de Deus. Né? E Josué fala assim: eu lembro. E o que você pediu para Deus, você vai ter. Né? Então, essa questão da coragem, a gente pode ver em vários pontos. Salmo 24, 14. Salmo 24 não tem 14, tá, irmãos? Então, eu até esqueci a referência agora, tá? Mas eu vou pegar Filipenses 4,13, tá bom? Aí esse tem. Depois eu vejo a referência e passo para o líder de célula aí. Por isso que a gente não pode confiar cegamente em homens, né? Mas confiar em Deus, tá? Filipenses 4,13 diz assim... e esse é um texto que muita gente usa, né? Tudo posso naquele que me fortalece, né? Essa é uma condição que a gente usa muito, né? Para falar que tudo a gente pode, né? Mas tudo pode em Deus que nos fortalece, não em nós mesmos. Isaías 41:10. Esse texto é um texto que sempre que a gente está em luta, alguma pessoa abençoada traz para nós, né? 41:10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o seu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento a minha destra fiel. Então, você vê que tem tantos textos em que você pode se apegar em momentos difíceis, e vai falando: Deus está comigo, Deus está me dando força, Deus me mostrou que isso é possível. Não uma fé cega que você crê por você mesmo e achar que aquilo vai acontecer, mas uma fé nas promessas que Deus tem para nós. E mesmo que a gente passe por muitas dificuldades, né? Mas eu fico pensando, assim, que quando você olha o Antigo Testamento, esse povo de guerra, de batalha, que derrotava os inimigos, que matava os reis e tudo, nós como igreja, não foi nos dado essa condição de lutar pela força, pela espada, né? Lembra quando Pedro cortou a orelha de Malco e Jesus foi e colou de volta? Não era esse tipo de espada que nós temos que nos apegar e nós temos que lutar. Nós, como cristãos, nós temos que ter coragem para enfrentar situações de acordo com aquilo que Deus quer para nós. E eu fiquei pensando assim, o que a gente tem que ter coragem hoje em dia? O que tem que mover a nossa fé e a nossa coragem hoje em dia, no mundo que nós vivemos? Então, esse dia eu estava vendo uma reportagem de uma menina que uma igreja nos Estados Unidos, há pouco tempo, agora acho que uma semana ou 2 semanas atrás, ela foi invadida, tá? Uma igreja tradicional americana, eles estavam ali fazendo culto e entrou muita gente na igreja, estudantes e pessoas protestando contra a igreja, contra o que se prega na igreja. E as crianças que estavam no culto começaram a chorar por medo, porque eles entraram de uma forma ameaçadora. Invadiram a igreja. As pessoas da igreja ficaram sem reação naquele momento. E eles começaram a xingar o pastor e confrontando todas aquelas pessoas que estavam ali no culto.
E eu fiquei pensando assim, meu Deus, qual que é a reação que deveria ser, né? Será que aquelas pessoas, aquele culto ali, devia ter homens ali, deveriam pular em cima daquelas pessoas e baterem neles e reagir dessa forma? Como que Deus mostra que nós, como cristãos, no mundo que nós vivemos, devemos reagir? Nós estamos, todo dia, nós estamos colocando pela portas abertas os países perseguidos. Nós ainda não temos uma perseguição dessa forma. Esse evento que aconteceu nessa igreja, nos Estados Unidos, não é nem comparado ao que tem acontecido em alguns países da África, né? Como Nigéria, que estão queimando igrejas, queimando pastores. Como que a igreja deve ser forte hoje? Né? A Bíblia e Jesus, se você quiser ver o padrão de Deus, para mim e para você como cristãos, de fé, de força e de coragem, leia o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, sempre que eu leio, me dá um sentimento dentro do coração de eu estou muito aquém daquilo. É tão... Porque Jesus fala no Sermão do Monte que nós temos que amar os nossos inimigos, fazer bem àqueles que nos perseguem. E eu fico pensando assim, lá no Antigo Testamento eles poderiam reagir porque Deus permitia e ordenava que eles lutassem com esse povo com espada. Mas a nossa luta é com amor. Pagar o mal com o bem, né? Romanos 12, Paulo fala sobre isso. Porque Paulo aprendeu do Senhor. Então nós temos que ter coragem para amar os nossos inimigos. E precisa muita coragem. Quando aqueles aviões, aqueles islâmicos malucos, pegaram aqueles aviões e jogaram em cima das torres gêmeas, muita gente, até um amigo meu falou assim, nossa, mas que coragem desse povo. Eu falei, o meu entendimento de coragem é um pouco diferente. Não é você pôr uma bomba no corpo, explodir num lugar e matar tantas pessoas. Eu não vejo isso como coragem. Coragem é Jesus ir para a cruz e morrer por nós. Lógico que lá atrás, Caleb está pedindo algumas coisas para Deus, ele teve fé, teve coragem, a gente vê a coragem na vida dele. Mas nós, como igreja, se a gente entender que nós temos que caminhar com fé e com coragem, é para enfrentar as coisas conforme Jesus enfrentou. Não conforme nós achamos que devemos. Por isso que a igreja é aonde o milagre acontece. Onde uma pessoa pode entrar aqui com intenção de matar. Eu vi um rapaz, um pastor que estava pregando, e o rapaz testemunhando que ele foi contratado para matar o pastor, num país da África. E ele entrou na igreja e ele começou a escutar o pastor e falou, só vou dar um tempo para poder matar ele no momento certo. Tem muita gente aqui agora e tudo, na hora que acabar a pregação eu vou matar. E ele sentou e ficou esperando. Enquanto ele ficou esperando, ele foi ouvindo, e ouvindo, e ouvindo. E teve um momento em que a palavra de Deus, o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus, convenceu aquele homem do pecado, da justiça e do juízo. E ele mudou de ideia ali. E no final do culto ele foi até o pastor e falou, olha, o propósito de eu vir aqui hoje era para executar a tarefa que me deram, matar o Senhor. Mas algo aconteceu. Há poder em Deus e há um poder no amor de Deus. Eu falo que o maior propósito nosso como igreja hoje, contra tudo e contra todos, é o amor. Não há poder maior do que o amor. Amar o inimigo é o maior poder que nós temos. É o maior poder transformador que nós temos. Também teve uma história que, quando os cristãos eram mandados
para as arenas, né, em Roma, em que eles soltavam os leões para matar aqueles cristãos. E aquele evento que era muito esperado foi ficando meio sem sentido, porque os cristãos dobravam os joelhos e oravam. E aquelas pessoas que estavam ali aplaudindo os leões comer, eles começaram a ver aquela cena e falaram, não é possível isso. Como que esse povo pode enfrentar a morte dessa forma? O que eles têm? O que passa na cabeça, no coração desse povo? Nós temos que ter coragem para amar o inimigo. A gente tem coragem para pedir perdão quando a gente erra. É fácil ou é difícil pedir perdão quando a gente erra, né? Tanto que, às vezes, a gente sempre justifica, né? Perdão mais, né? Ah, mas se ela não pedir perdão, perdoar é fácil ou difícil? Se ela não pedir perdão, se humilhar e cair na minha frente pedindo perdão, não perdoo, né? Enquanto que o perdão tem que brotar do nosso coração, porque nós fomos perdoados por Cristo, né? Coragem para tomar a cruz e seguir a Cristo, né? Quantas questões que temos na nossa vida cristã que nós temos que ter coragem. Em alguns lugares, coragem para pregar o Evangelho, porque quando você prega o Evangelho, você é condenado à morte. Coragem para se revelar como cristão, porque quando você se revela como cristão, a sua morte é decretada. Teve um líder da Arábia Saudita, muçulmano, que estava ouvindo uma pregação, e ele falou assim, eu dou liberdade para o meu povo aqui, né? E o pregador falou para ele assim, se a sua filha se converter ao cristianismo, o que você faz? Você mata ela? Ele falou assim, não, eu não mato, mas eu mando matar. Porque para eles, e para alguns locais, a conversão de um cristão é algo totalmente ofensivo. Por isso que às vezes a gente manifestar a nossa fé em Cristo aqui no ambiente que nós estamos é fácil. Mas por isso que às vezes, quando a nossa fé é aprovada, a fé que nós decretamos é aprovada, a ponto de arriscar algo maior do que a gente pode estar defendendo. Aí a gente fala, não dá. Também tem um caso na África de um menino que converteu e foi profundamente torturado. Eu acho que na época ele tinha 12 anos. E foi dada a oferta para ele, nega Jesus e você está salvo. E ele não negou. Eu não sei até que ponto a nossa fé é provada nessa forma. Por isso que eu falo assim, a coragem para nós cristãos é diferente de você enfrentar o outro, mas a coragem para nós é dar outra face. É isso que é o mais complicado para nós. Então, quando a gente vê esse texto aqui, em que Josué está com coragem, com fé, um exemplo de fé e coragem, mas no contexto deles era isso que era a coragem. E eu acho que para nós hoje é mais difícil. Mas voltando lá para Josué, a gente vai lendo, ele fala assim, estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou, qual era a minha força naquele dia, tinha agora também no combate, tanto para sair a ele como para voltar. Então, ele está falando algumas coisas, e eu tenho certeza absoluta, que se Caleb estivesse numa condição de morte para negar o Deus que ele serve, ele não negaria. Né? Então, a gente vê na história de Caleb, na nossa história, como coadjuvante daquilo que Deus tem realizado, que nós precisamos disso. Nós precisamos perseverar na nossa fé. Nós precisamos ter coragem de enfrentar o mundo, né? Às vezes, você vai ter que enfrentar esse mundo dentro da escola, em que os seus amigos vão debochar de você ter uma fé em Cristo. Às vezes, por tão pouco a pessoa nega, mas tem pessoas que enfrentam isso.
porque eu creio em Cristo, porque eu creio no Senhor. Então, Deus, Ele olha para nós, Ele sabe que a nossa fé é fraca, é pequena, mas Ele nos honra quando a gente, apesar da fraqueza da nossa fé, nós damos passos de fé, passos de fé. E como Ele honrou a Caleb, como Ele honrou Josué, como Ele honrou a Davi e muitos outros homens, Ele nos honra também, quando a gente manifesta a nossa fé. Tem uma mulher chamada Amy Carmichael, que ela comprava crianças hindus. Essas crianças eram sacrificadas em templos hindus. E ela comprava essas crianças e ela foi ameaçada de morte. E ela viveu muitos anos na Índia, muitos anos, cuidando e salvando crianças que eram ameaçadas. Tem pessoas hoje nos Estados Unidos que lutam contra o aborto, que ficam de frente às clínicas de aborto, pregando e falando não. E hoje está sendo leis que impedem elas se estarem ali, né, na proximidade, mas eles continuam ali. Tem pessoas que pegam a Bíblia e pregam o Evangelho em lugares que são proibidos, são presas, né? Nós precisamos de coragem para manifestar nossa fé, né? Então, como que a gente pode ser um coadjuvante, como foi Caleb, de sucesso? Primeira coisa, a gente tem que confiar e conhecer as promessas de Deus para nós. Como eu falei, na célula vai ter uma pergunta aí. Qual que é a promessa de Deus que te deixa esperançoso? Que você olha para o mundo e não se abate com o que você está vendo, né? Porque quando a gente olha para o mundo que nós estamos, com tanta maldade, com tanta coisa errada, a gente tem que olhar para a palavra, porque Deus tem nos prometido, né? O mundo que nós vivemos não é um mundo fácil, justamente porque Jesus não reina, mas Ele reina na nossa vida. Se Ele reina na nossa vida, nós estamos cheios de esperança. A mensagem de Paulo, mesmo quando ele era apedrejado e tudo, ela era uma mensagem de esperança, né? Ele fala, ele foi preso, muitas cartas que ele escreve em prisão. E quando você lê as cartas que ele escrevia, você tem ânimo, tem bom ânimo, né? Então nós temos que confiar, temos que conhecer o que Deus tem prometido, né? Ah, na casa de meu pai tem muitas moradas, né? Eu vou preparar um lugar para vocês. Ah, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, né? Nós vimos hoje lá em João 11, quando Jesus fala com Marta e com Maria sobre Lázaro, né? E ele fala para Lázaro, vem, né? Porque ele é a ressurreição e a vida, né? Não desanime, não desanime. Como o povo lá desanimou, não desanime. Faça como Caleb, cheio de ânimo, né? Ah, eu tenho 85 anos e estou cheio de força, né? Eu estou com menos que ele, não tem tanta força como ele. Queda de braço ele derrotava na certeza, né? Mas sabe o que é você olhar um homem de 85 anos e que confia no Senhor, e que tem esperança no Senhor? Aqui tem muitos jovens, confie no Senhor, se firme com o Senhor, ame o Senhor acima de todas as coisas. Como é bom a gente ver jovens, eu às vezes acompanho na internet jovens que falam do Senhor com uma alegria, sabe, com aquela alegria do primeiro amor. Eu acho tão bonito isso. Não desanime. E não deixa ficar mais velho, não, com 85 anos. Desde agora, você novinho aqui na igreja, firma com o Senhor. Creia, né? Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Confie no Senhor. Ele certamente vai te honrar com a sua fé, com a sua perseverança, com a sua obediência a Ele, né? Com a sua coragem de enfrentar tudo que vem contra nós. Amém? Vamos orar? Agradecer a Deus.
Eu sempre falo para as pessoas lerem biografia, né? Mas começa a ler vida de pessoas que foram em missões. Jim Carrey, você pode ler essa Amy Carmichael, você pode ler muitas histórias. Tem uma história do avivamento dos Morávios. Tem tantas histórias de pessoas que deu um clique na mente e falei, eu vou sair para pregar o Evangelho. Não tem nada mais perigoso em alguns locais do mundo do que pregar o Evangelho. Não tem nada mais perigoso do que isso. Por isso que precisa ter muita coragem, né? Eu falei do irmão André, das portas abertas. Ele fazia uma oração assim, Senhor, o Senhor abriu os olhos dos cegos. Agora fecha os olhos dos guardas, para que eles não vejam as Bíblias, né? Porque ele tinha um Fusca e ele punha o Fusca embaixo do compartimento do Fusca dele cheio de Bíblia. E ele era contrabandista de Bíblia. Então ele entrava na China, ele entrava em países proibidos e distribuía Bíblias, né? Essa era a função. Por isso aí ele criou Portas Abertas, que ele fala que Deus abre as portas para o Evangelho, né? E ele viveu muitas experiências difíceis na questão de levar a palavra, né? Enfrentou muitos problemas, mas cheio de coragem, né? Na confiança. E muitas pessoas creram em Deus através da leitura da palavra, né? Alguns países, eu vi a distribuição de Bíblia na China, eles abraçavam a Bíblia e choravam, porque eles não tinham a Bíblia inteira. Tem gente que eles compartilhavam a Bíblia, né? Às vezes tiravam páginas, um lia uma página, outro lia outra e decoravam a Bíblia. Então, o que nós temos com muita facilidade, alguns lugares não tem, né? E para você pregar a palavra, você tem que ter amor a ela, né? Eu sempre falo da gente ler e ler e ler e meditar na palavra. Vamos orar? Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai querido, eu quero agradecer ao Senhor pela Tua palavra. Todos nós, Deus, somos coadjuvantes, Deus, e a nossa estrela principal é Jesus Cristo, nosso Senhor, que morreu por nós, se entregou na cruz por cada um de nós. E esse Jesus, Deus, que nos chamou para que a gente fosse participante de uma obra tão tremenda, tão maravilhosa, mas é uma obra que precisa ter fé, coragem. Coragem para pregar, coragem para viver, coragem para amar aqueles que nos perseguem. Essa é a coragem que a igreja precisa ter nesses tempos. Deus, que o Senhor mova através da nossa vida, que o Senhor levante jovens, Deus, com força e com coragem para enfrentar as lutas que eles vão ter, mas que eles tenham no coração, Deus, que o Senhor e tudo que o Senhor nos pede vale a pena. Agradeço, Deus, porque eu sei que o Senhor tem feito uma obra nesse lugar, para que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.